E aí, companheiro? Ô Caião, qual a diferença entre os sacerdotes do templo e os profetas do Velho Testamento? Havia algum problema entre eles? Pois essa tensão, Caio, ao meu ver, parece existir na leitura superficial do Velho Testamento. Existe, não só na leitura superficial, mas especialmente na leitura profunda. Na profunda, aí aprofunda aí mais. Aí aprofunda muito mais. Uhum. É notório o conflito entre sacerdotes e profetas no Velho Testamento. E a razão é simples, o sacerdote vive para a manutenção do que existe. E o profeta existe para provocar o novo. Um existe para dizer não mexa, e o outro existe o tempo todo dizendo não segurem a vida, ela é dinâmica. Isso foi bom ontem porque fez bem ontem, mas o que fez bem ontem, se não continuar em processo dinâmico de vida e de transformação, ao contrário, se dogmatiza aquilo, se transforma num modelo e se sacraliza tal modelo, isso vai matar a vida. O que antes foi bom, se a gente institucionaliza e diz não vamos mexer porque deu certo antes e dará certo sempre, frequentemente é aquilo que trabalha contra nós. De modo que os sacerdotes existiam e existem assim. Até hoje. Não é só no templo em Jerusalém. Todo pastor, de certa forma, o pastor profissional, é um sacerdote. Puxando a brasa para o templo, para a sua sardinha, a contribuição, o crescimento, a manutenção. Já o indivíduo, o profeta, que está livre na palavra para proclamá-la, que não está preocupado com quem quer que seja, que não tem que bater continência a ninguém, e que sabe que o que diz pode ser perigoso, e pode trazer e trará, sobretudo e antes de tudo, perigo contra ele, ou crítica a ele, ou perseguição a ele, mas ele tem essa convicção, não porque ele mesmo se elegeu para essa tarefa, mas porque isso é alguma coisa completamente inafastável dentro dele. Ao profetizar, o embate está estabelecido, o choque está feito. Ô Caio, então assim, a gente pode dizer que Jesus andou assim mais na linha marginal dos profetas? Ah, sim, completamente. Tipo assim, também com João Batista antes dele? Isso. E Paulo até, nessa linha. Paulo foi o mais profético dos apóstolos, com certeza. Que ficavam plantados lá em Jerusalém, não necessariamente fazendo aquela... Paulo os provocou profeticamente o tempo todo. Paulo era sempre um ponto fora da curva. Sempre foi. Para além de todos eles, estava tão para além na percepção que Pedro se refere a Paulo dizendo que alguns aqui corrompem o que o nosso amado irmão Paulo fala. Com efeito, ele diz coisas profundas, difíceis de entender, sim, as quais alguns pervertidos de entendimento corrompem para o seu próprio mal, para a sua própria destruição. É o que Pedro diz. Porque até Pedro sabia que patinava e não alcançava determinadas dimensões. Ele não alcançava por falta de entendimento ou porque ele já religiosizava? Só Deus sabe. A parada. Só Deus sabe a conjunção de fenômenos. Só Deus sabe. Rapaz, paradoxalmente ou chocantemente, quem sabe, só Deus sabe, se Pedro ficou condicionado pela memória histórico-física de Jesus. É isso aí, é isso aí. E Paulo, que não teve o convívio histórico-físico, só teve o convívio espiritual e no coração, teve muito mais asas na imaginação profética e na entrega profética. Do que Pedro. Do que Pedro, que ficou condicionado. Quem sabe, não estou dizendo nada, eu estou dizendo que tudo pode condicionar a gente. A gente pode parar antes do que poderia. A gente pode desistir antes do que deveria.
A gente pode cansar antes do que conseguiria prosseguir e ir adiante. A gente pode diminuir bastante a nossa vida por algumas escolhas que a gente faz também. Todo dia, agora mesmo, voltando de lá no intervalo, eu estava orando a esse respeito. Senhor, não deixe que nenhuma escolha me afaste daquela simplicidade de caminho em Ti. Porque isso pode alterar a tua vida, pode diminuir a tua vida. É tão sutil quando você vê, já está alterado, já não alcançou. Mas voltando à pergunta, claro que Jesus andou mais na linha dos profetas. Você não vê Jesus ensinando aos discípulos tudo o que a seu respeito constava nos escritos dos sacerdotes, nem das liturgias do templo, nem dos ensinos dos saduceus. Ele ensina o que constava nos salmos e nos profetas. Nos salmos e nos profetas é a ênfase dele. O templo, ele disse, isso é uma obra, uma edificação, é um evento predial que vai cair, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele nunca deu a mínima e nunca associou o reino de Deus a qualquer manutenção de ordens estabelecidas na perspectiva do que a religião chama de sacerdócio de manutenção da fé. Ele está sempre provocando e indo adiante. E quem não se deixa provocar pelo Evangelho o tempo todo vai se estagnar e vai se sacerdotalizar na perspectiva da estagnação interior e espiritual. VMVTV, o canal é você.